Oi gente, vídeo corajoso de praticamente de cara limpa, na cara e na coragem e meia. Vocês perguntam ou me pedem vídeos onde eu mostre as maquiagens que eu uso nos vídeos que eu faço pra vocês, nos vídeos de resenha e nos mais usados. Que na verdade é a maquiagem que normalmente eu uso no dia a dia e às vezes até à noite. Onde a única variação da minha maquiagem pra noite é que eu aumento os tons, coloco tons mais brilhosos e tons mais intensos, mas a técnica de maquiagem é a mesma. Então eu resolvi gravar esse vídeo pra ficar aqui e mostrar pra vocês como normalmente é a minha maquiagem de dia a dia. O que eu faço todos os dias, né? Tem gente que gosta de dormir até mais tarde. Eu prefiro ter um tempo pra me arrumar, que é uma hora que eu acho que é gostosa, é uma hora minha comigo mesma, é um momento, mesmo no início do dia, é um momento que é legal, sabe, pra mim. Então tem gente que gosta de dormir até mais tarde, eu não me importo, eu levo, não é pouco tempo, em média de 15 a 20 minutos fazendo essa parte da minha maquiagem no dia a dia. Mas, como eu já disse, é algo que me dá prazer. Então, é algo que eu não me importo. Então, pode ser que para as outras pessoas não seja uma maquiagem tão rápida, tão expressa. Mas é um ritual que eu adoro no meu dia a dia fazer. Então, por isso que é esse tempo que eu levo. O que eu faço? Cedo, eu lavo o meu rosto, logo que eu acordo, né? Eu lavo meu rosto, hidrato a pele e passo meu filtro solar. Atualmente eu tô usando o Capital Soleil com cor Clarify, que ele é clareador, que é da Vichy. Logo eu vou fazer resenha dele pra vocês, que ele é muito bom, tô gostando bastante dele. Ele dá uma uniformizada na pele. E aí eu vou, depois de um tempo, né, depois que eu faço as minhas coisas, eu vou pra parte da maquiagem propriamente dita. Eu já tô de base aqui, porque eu acabei de gravar a resenha da base Cushion, do Boticário, da Make Be. Então eu tô com ela no rosto. Eu preparei a pele com os primers Professional e That Gal. O primer varia de acordo com a época do ano. A textura da base, a base também varia de acordo com a época do ano, porque aqui em Brasília a gente tem um período mais seco, então pede mais hidratantes com cor, bases que sejam mais hidratantezinhas. Então eu preparei o rosto com Professional, a misturinha da Professional e That Gal, que é indicada por uma das donas da Benefit, essa misturinha, que ela dá uma sedosidade e uniformiza o tom da pele. Eu tô aplicando na proporção um pouquinho mais do That Gal, porque essa base Cushion do Boticário no tom bege médio, ela ficou um pouquinho mais escura que o tom da minha pele. Então, o That Gal, ele tem um tom rosadinho, assim, que ele dá uma leve clareada no tom da sua pele, ele dá uma iluminada. Então, eu acho que ele evita esse contraste muito grande, e até porque a base oxida um pouquinho, então ele quebra essa oxidação e evite que a base fique tão mais escura que o tom da minha pele. Então, já preparei com primer e com base, então eu tô com o rosto aqui pronto para aplicar a maquiagem propriamente dita. Quem acompanha o blog e acompanha o canal sabe que eu sou fã de tons básicos, então o que eu vario, eu coloco toque de cor, mas às vezes eu coloco o toque de cor da minha maquiagem no dia a dia no lábio, ou com uma sombra básica e um delineador colorido. Então eu sou fã da maquiagem dos tons básicos, né, nos olhos, exatamente por isso, que eles te dão imensas possibilidades. Você pode botar um batonzão no dia que você tá mais abatida, ou você pode usar um delineador mais colorido, um lápis mais colorido, um dia que você quer dar uma alegria à maquiagem. Então, por isso que eu sou fã dos tons básicos para maquiagem, por isso, mesmo para noite. Então, para noite eu faço uma variação de tons básicos, mas às vezes vou para um azul marinho, um verde esmeralda, mais com brilho, para dar uma realçada maior, uma pele mais iluminada. Então, para o meu dia a dia são sempre tons básicos, uma pele mais básica, sem tanta iluminação, porque eu tenho a minha função. Para quem não assistiu os vídeos prévios, eu sou professora e eu trabalho com crianças pequenas. Então eu tenho uma função onde a minha dinâmica corporal é muito grande no dia a dia. Então eu preciso de uma maquiagem que não escorra, que não transfira e que não borre. Então por isso que eu normalmente invisto no básico e em produtos de longa duração. Eu tô também com primer de olhos, tá? Eu tô usando o 24 Hour da MAC. Não é o meu primer favorito, eu comprei ele no ano passado, tô usando ele pra acabar.
E você pode usar o seu primer de olhos de sua preferência. Eu acho que aqui no Brasil um primer de olhos é necessário, porque a maioria de nós brasileiras temos a pálpebra da pele oleosa e ele ajuda na fixação o dia inteiro do produto na sua pele. Então, assim, pode ser o primer de sua preferência. Os meus primers de olhos favoritos são os da NARS e o da Urban Decay Anti-Aging, que é um da embalagem roxinha escura. São os meus favoritos, que eu acho que deixam a maquiagem impecável, de durabilidade. Para os olhos, eu gosto de optar sempre por paletas, tá vendo? Bem básicas. Eu gosto dessas Times 9 da MAC, que eu acho que elas são práticas e vem com uma combinação de cor onde dá pra jogar tudo com tudo. Essa aqui chama Magnificent Me, mas eu acho que ela vai voltar para o site da MAC, pelo menos lá fora, já voltou com o nome de Times 9 Dusty Rose, se não me engano. Então eu acho que ela vai voltar a ser de linha já. Ela, por enquanto, no Brasil foi de edição limitada. E essa aqui é a Burgundy Times 9, que eu adoro também. As cores dão para jogar entre elas bastante. Também amo, e já fiz resenha em vídeo aqui no blog, da paleta Magic, da Coloss. Vocês repararam que eu gosto desses tons neutros, variando para o marrom ou rosado, né? A Naked 3 também é uma das minhas favoritas para maquiagem do dia a dia. E outra também, que tadinha, tá meio castigada porque ela tomou um tombo, a Chocolate Bar da Too Faced, que eu também adoro para minha maquiagem básica, especialmente esses tons aqui, ó. Esse tom aqui e esses aqui eu adoro pro dia a dia. Então, a paleta que eu uso varia de acordo com o estado de espírito. Então, mas eu sempre volto. A que eu sempre volto é a Magnificent Me, ou a Dusty Rose Times 9, que é a que eu vou usar para fazer a maquiagem pra vocês. Eu começo a maquiagem do olho pela parte de canto e côncavo e jogo a sombra mais clara por cima. Isso foi uma técnica que eu aprendi na MAC, tem até um vídeo aqui no blog chamado Esfumado Olho MAC. Eu gosto de usar assim porque eu acho que dá um aspecto mais natural, ótimo pro dia a dia, e um controle maior da cor esfumada, da cor de côncavo e canto. Então, eu começo com a sombra, tá vendo? Eu gosto de usar uma sombra marrom, mas não tão escura. Às vezes eu uso essa aqui, da paletinha, que é um marrom rato, que se chama. Ou às vezes eu misturo com um toquezinho dessa marrom escura aqui. O pincel que eu vou usar é o 221 da MAC, que é esse fofinho, ele é um pouquinho menor. Outro pincel que eu também amo para fazer as minhas maquiagens é o pincel esfumador da Berenice, ó. Vocês vão ter ideia que, tá vendo? Ó, a espessura do 221 é um pouquinho menor do que da maioria dos pincéis de esfumar. Então eu gosto dele por isso, porque ele entra bem aqui. Eu que tenho a pálpebra mais gordinha, mais inchadinha, ele entra bem no fundinho da pálpebra e ele ajuda bastante. Eu vou usar essa sombra aqui, que da paleta chama Cool Complement, mas pode ser qualquer sombra marrom média. Eu carimbo aqui, ó, o pincel com ela. E aí eu venho aqui, ó, canto, pego mais na ponta do pincel, que é para uma aplicação mais suave, canto e côncavo. Canto e côncavo, fazendo um Vzinho, canto e côncavo. Vocês vão ver que não vai dar um marrom muito acentuado. Então, se eu achar que precisa de mais aqui pro vídeo, eu vou carregar a mão mais um pouco. Canto e côncavo. Sempre assim, canto e côncavo, essa primeira fase da aplicação. Uma coisa legal é você olhar sempre pra frente do espelho pra fazer o côncavo. Porque se você levanta o rosto, eu, por exemplo, que tenho isso aqui bem cavadinho, quando eu abro o olho, a sombra escura tá toda depositada aqui dentro onde não aparece. Então, quem tem o olho um pouquinho inchadinho, tem que dar uma subida aqui, e você olhando pra frente do espelho, você tem uma noção maior de onde você sobe o seu côncavo. Eu sempre faço esses movimentos mais circulares. Para aplicar, eu faço assim e assim. Depois, pro acabamento, eu faço o movimento mais circular. Então, ó, eu fiz a base do côncavo, não sei se tá muito acentuada aqui pro vídeo pra vocês, mas é o tom que eu gosto de usar, que é só uma profundidade
no côncavo e no canto. E aí, em seguida, eu venho, às vezes, até com o mesmo pincel, com uma sombra ou mais cintilante ou mais clara. Aqui dessa paleta, eu adoro usar essas duas aqui. Eu amo usar essas duas misturadas. Eu misturo essa que é um tom de pêssego com essa que tem um tom de pérola. Eu uso a pêssego no rosto todo e a pérola só para dar, só aqui no canto interno. Varia, de acordo com o meu estado de espírito. Também gosto de usar muito essa dourada escura, assim, para dar um, sabe, uma camada muito levinha para dar um toque mais cintilante. Eu hoje vou usar essa aqui, que é a Sable, que é uma das minhas sombras favoritas da MAC. Vou usar ela até com o mesmo pincel, ó. Aí eu vou a mesma coisa. Só que agora eu aplico ela carimbando o olho. Pra mim, o tom tá o suficiente. Se eu quiser dar uma clareadinha, eu venho aqui com outro pincel e dou um toque mais claro aqui na parte interna. Mas não é sempre que eu faço isso, não. Normalmente a sombra de base e a sombra do olho todo. E se eu achar que eu preciso reforçar um pouquinho côncavo, eu venho aqui novamente na cor de côncavo com o mesmo pincel e dou um acentuado. Pra noite, o que eu faço? Eu uso o tom mais escuro para reforçar esse canto e esse côncavo e uma sombra mais brilhante para fazer a maquiagem do resto do olho. Esse aqui é o resultado final. Não sei se o acabamento tá muito maravilhoso, porque o espelho tá um pouco longe do que normalmente fica no meu dia a dia, mas é esse o resultado final do que eu gosto de usar pro meu dia a dia. Agora eu vou pra parte do delineado. O delineado, normalmente, pro meu dia a dia, depende também do estado de espírito. Ou eu vou nos delineadores líquidos, então eu faço um traço bem básico, ou eu vou para um lápis mais esfumado. Então, eu aplico o lápis, é essa técnica que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu aplico o lápis, esfumo ele, só faço um acabamentozinho de delineador no final dele. Quando eu não quero um tom mais vivo, né, eu normalmente uso tons de bordô, que eu acho que realçam o tom do meu olho. O marrom. Gosto muito desse lápis da Berenice aqui, que é o marrom lito, que é o marrom básico deles. Eu quase praticamente não uso o lápis preto, então eu vou sempre nessa variação de bordô ou de marrom, mesmo nos delineadores, né? O que acontece é que às vezes eu uso um delineador bordô um pouquinho mais pro preto, ou um delineador bordô mais pro violeta, ou um marrom com uma cintilância a mais, mas nunca varia muito além disso. Quando eu vario para um tom assim de verde, como esse aqui, ó, que esse é um Technicolor Liner da MAC chamado Take the Plunge, que é um verde, né, um verde meio turquesa, lindo, para um azul marinho, que é o que normalmente eu uso para variar. Então, eu vou mostrar aqui a aplicação. Esse é o Purple Jumbo 24 horas da Sephora. Como ele é um pouquinho grosso, você tem que ir com bastante cuidado para aplicar. Eu vou bem de leve, tentando me manter rente aos cílios, para não ficar um delineado muito grosso, porque eu ainda vou esfumar esse lápis. Então, e para abrir o meu olhar, como eu tenho o olho um pouco caído, então eu não uso ele muito para dentro. Eu prefiro usar ele daqui para fora para levantar um pouco o olhar. Então, ó, depois que eu dei uma aplicada nele aqui assim, eu venho com um pincel esfumador, que eu gosto de usar muito esse da Berenice também. Mas também gosto de usar esse aqui, ó, que é o 14 da Sephora, que ele tem a cerdinha bem compacta. E ele é bem legal pra você fazer essa parte de esfumado. Mas esse da Berenice, o legal é que ele já esfuma na distância e na proporção certa que eu gosto pro dia a dia. Aí, ó, eu só vou assim, porque esse pincel já tem um formatinho da curva do olho, eu só vou mesmo esfumando a sombra que eu passei, só pra dar uma espalhada na cor. Ó, aí o resultado final fica assim. Eu não sei se esfumou muito, porque como eu parei aqui pra falar dos pincéis, a sombra já deu uma secada, e depois que ela seca fica mais difícil de esfumar. O resultado final fica assim, não fica aquilo um esfumadão, não fica aquilo muito marcado. E aí o que eu faço? Eu faço essa finalização com um pincel de
delineador. Eu adoro esse curvo aqui da Sephora, que ele chama Pro Bend número 23. Porque aí o que que eu faço? Eu venho com ele aqui, ó, no lápis. Aí eu impregno ele todo, tá vendo? Eu impregno ele todo com a cerinha do lápis, né? Com a corzinha do lápis. Aí eu venho aqui, pressiono ele só pra esticar o formato e venho fazer o rabinho do delineador. O legal dele, tá vendo? Que você faz o rabinho de maneira bem rápida. O resultado final da aplicação é esse, ainda vai ter a parte de acabamento, tá? Como o tempo de manhã costuma ser corrido e assim, não se dá tempo de fazer um acabamento muito maravilhoso, normalmente você faz as etapas todas na pressa, o que que eu faço para fazer um acabamento rápido dessa parte do canto aqui, especialmente se borra? Eu pego um lencinho umedecido, eu gosto de usar muito esse aqui, ó, o Johnson's Hora de Brincar, e aí faço esse acertozinho aqui fora, ó, tá vendo? Só pra dar um acerto no desenho. Normalmente tem maquiador que faz isso com um corretivo, mas aí com corretivo é uma coisa mais... Normalmente eu faço isso mais na maquiagem à noite. Então eu dou uma corrigida aqui. Se o desenho aqui às vezes sai um pouquinho do lugar, também eu costumo acertar. Aqui de longe eu não tenho muita noção, porque o espelho tá um pouquinho longe. Aí eu faço essa parte do acerto aqui, para acertar eventuais borrões aqui na parte de fora. E aí vou pro restante da maquiagem. Como a minha sobrancelha aqui, ela já tá bem desenhadinha, né? Não precisa de acertar de lápis, de nada. Venho só com corretivo, só com uma máscarazinha transparente para sobrancelha, só para tirar o ruço da base. Minha sobrancelha tá um pouquinho mais escura que o normal, porque eu retoquei ela ontem. Então tá um pouquinho mais escura do que normalmente ela fica. Minha sobrancelha tá um pouquinho mais escura que o normal, porque eu retoquei ela ontem. Então tá um pouquinho mais escura do que normalmente ela fica. Minha sobrancelha é escura, então... É porque o cabelo tá mais claro, vocês estão achando que a sobrancelha tá mais escura. Na verdade, meu cabelo é castanho escuro, então a minha sobrancelha é escura, não tem como. Então... o pelinho dela é bem escuro, eu optei por engrossar ela há alguns anos, então agora ela fica parecendo mais escura do que realmente ela é. Tá? E hoje ela tá mais escura porque eu dei uma retocadinha na cor dela. Passei a máscarazinha pra sobrancelha, só pra fixar. E aí eu venho na parte mais de acabamento mesmo. Eu venho com o corretivo, que é corretivo novo, que eu vou testar aqui pra vocês. A primeira vez aqui pro vídeo, eu dei só uma experimentada rápida. Esse aqui é o HD da Makeup Forever, na cor Y33. O que eu mais amava antes dele é o Full Cover, também da Makeup Forever, que é excelente. Outros que eu experimentei, e eu acho que muita gente vai achar muito bom, mas que em mim ele craquela um pouco, é o Impeccable Cover da Eudora. Ele é muito bom. O que eu faço? Ó, eu gosto de pegar um pouquinho aqui no dedo anelar, ainda mais que tá vazando, e eu esquento ele, tá vendo? Entre um dedo e outro, eu esquento ele pra evitar exatamente craquelado e venho aplicando com o dedo mesmo, fazendo um triângulo invertido. Ele cobre bem, né? Aí, ó, eu alongo aqui para a área do nariz. Como eu ainda não conheço a quantidade muito bem, essa quantidade que eu peguei, a dos 2 dedos aqui é necessário. Por isso que eu tô maquiando com a outra mão aqui. E aí venho até aqui para dar uma acertadinha também. Isso aqui eu considero a minha parte de espalhar, porque esse corretivo é tão bom que ele, só de você espalhar, ele já meio que dá uma cobertura. E aí eu faço o acabamento com um pincel de corretivo, que eu gosto de usar muito o Setting Brush da Real Techniques, ou esse aqui da Sephora, que é o Pro Airbrush Concealer número 57, que eu adoro esse pincel. Aí, ó, eu venho carimbando aqui e espalhando para não ficar marcado aqui, porque como a gente faz esse triângulo invertido aqui para dar essa parte de cobertura,
você vai espalhando aqui assim, aproveita, já passa um pouquinho. E eu gosto de esticar o corretivo pra cá, porque eu tenho isso aqui um pouquinho inchado, então ele ajuda a dar uma disfarçada. Não sei se, ó, tá vendo? Já dá uma diferençazinha só de você cobrir ali um pouquinho aqui. E outra coisa, gente, corretivo, ninguém tem o olho completamente corrigido sem olheira nenhuma. Então, não tem problema ficar um pouquinho mais escuro aqui. Eu já tenho isso aqui um pouquinho mais escuro porque uma parte do dia eu uso óculos. Isso aqui já é mais escurecidinho mesmo. E quando eu tô de óculos, não precisa dar uma disfarçada tão grande que o próprio óculos já dá uma difundida nessa aqui. Então eu passo essa área aqui, aí eu venho, ó, subindo pra cá pra fazer um acabamento aqui na sombra, nessa parte interna. Eu venho subindo o corretivo pra cá, tá vendo? Eu não costumo usar no dia a dia sombra clara aqui não. O corretivo ele serve exatamente pra isso. O restinho do corretivo que fica pra dar o acabamento final aqui e dar uma suavizada também no esfumado, se ficou meio torto, alguma coisa assim. Esse corretivo, essa parte do restinho do corretivo aqui, serve pra dar exatamente essa suavizada. Isso eu faço em menos de 5 minutos, tá, gente? Eu vou rapidinho, já sei a dinâmica toda, já vou fazendo, não faço nessa velocidade que eu tô fazendo aqui hoje pra vocês, tá? Essa é a parte finalizada do corretivo. E aí é só ir pra máscara de cílios, blush e batom. A máscara de cílios que eu vou aplicar é a Soul Duplo Impacto da Eudon. Eu aplico a parte superior primeiro e dou o acabamento com a parte inferior. E esse é o resultado final do meu olho de dia a dia com a máscara de cílios. Então tá precisando de um pouquinho de cor, então agora a gente vai pra parte de blush e batom. Então, apliquei o batom, que foi esse aqui, ó, o Plum Lace, que é esse lindo da coleção Urban Ballet do Boticário, que tem esse formato de sapatilha, que eu ganhei da minha amiga Renata. Gosto de usar tons mais pro neutros, às vezes um tonzinho de vermelho. Eu gosto muito dos batons Matte Cetim da Berenice pro dia a dia. Se tá mais seco, eu opto por um batom mais hidratante, mas eu gosto de tons assim, né? Ou um vermelho que não seja muito chamativo, ou uma cor que traga uma cor para os lábios, mas que não seja muito chamativo, a menos que esteja muito abatida. Aí eu boto um rosa mais aberto, alguma coisa assim, mas de preferência sempre mate. Dificilmente eu uso gloss no meu dia a dia, só se os lábios estiverem realmente muito ressecados. Aí eu venho com blush, que eu também vou usar um blush da coleção Urban Ballet do Boticário, que é esse aqui lindo, que é um blush com bronzer. E vou usar hoje com pincel redondinho, tá? Aplicar ele com pincel redondinho. Serve qualquer pincel nesse formatinho aqui, de qualquer marca, o seu pincel de blush da sua preferência. Eu só dou um toquezinho de cor, tá vendo? Só pra dar uma contornada, porque essa cor já tem um bronzerzinho que já dá uma contornada. Eu achar que o blush ficou um pouco escuro, me deixou um pouco abatida. Eu gosto de finalizar muito quando eu quero dar uma iluminada no rosto com esse Mineralize Skin Finish da MAC, que é de linha regular, que chama Cheek Bronze, que ele é meio bronzeado. E você pode dosar o brilho dele. Então eu uso com o próprio pincel de blush, ó. Eu vou só com a pontinha aqui e dando uma ênfase aqui, ó, nessa parte. Só para dar um tom mais coradinho, sem chamar muita atenção. Só para chamar uma luz para cá. Especialmente se eu tiver mais abatida. Ou se o clima estiver mais seco. Passo um restantezinho aqui na ponte do nariz. Só para dar uma quebrada se eu achar que... Às vezes eu pego demais a parte do bronzer, do blush, e aí ele fica muito contornadinho. Eu acho que aqui, dando uma iluminada aqui nessa área, dá uma aliviada. Pronto, essa é a minha maquiagem pro dia a dia. Claro que aqui tá um pouquinho mais descarregada, porque pro vídeo precisa aparecer um pouquinho mais, mas normalmente é isso. Uma sombra de base, outra sombra clarinha por cima, e um delineado esfumado, máscara de cílios, blush, batom. É a maquiagem que vocês costumam
ver a maquiagem que eu costumo fazer normalmente para o meu dia a dia, até mesmo para eventuais saídas à noite. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, curtam esse vídeo clicando em gostei no vídeo, deixem comentários, que ajuda a divulgar o canal. Também visitem o blog, que a gente tem normalmente 3 resenhas semanais lá no blog, dzlblog.com, e também acompanhem o Dazzle Blog nas redes sociais. O nome nas redes sociais é o nome do blog, Dazzle Blog. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.